Abra sua Bíblia conosco e vamos relembrar o contexto da profecia. Vamos ler 2 versículos. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Você que está nos assistindo também pode acompanhar. Apocalipse capítulo 12, versículo 17 nos diz assim a palavra de Deus. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Notem duas características que a igreja remanescente nos últimos tempos teria: a guarda dos mandamentos e também o testemunho de Jesus Cristo. E no mesmo livro, no capítulo 19, no versículo 10, nós lemos: E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: Olha, não faças tal, sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Antes de descrever como ocorreu o chamado profético, queridos, o chamado profético na pessoa da irmã White, eu gostaria de ressaltar alguns aspectos importantes para entendermos o contexto do ressurgimento do dom profético. Nós temos alguns antecedentes históricos do ressurgimento do dom de profecia. Vamos fazer uma análise à luz da palavra de Deus, como era a igreja nos tempos no início do cristianismo. A Bíblia nos conta que Jesus ele veio a este mundo, tornou-se um de nós, viveu fazendo bem, e ele morreu na cruz, dando a sua vida para que pudéssemos ser perdoados, para que pudéssemos também ser transformados, e também um dia encontrássemos eternamente salvos no reino de Deus. E nós, ao analisarmos a igreja cristã, nós vamos ver que no princípio a igreja tinha doutrinas puras e também verdadeiras. Aliás, o período da igreja, dentro do contexto das 7 igrejas, a primeira igreja é Éfeso, que quer dizer desejável. Mas após a morte dos apóstolos, começou a penetrar na igreja ideias e costumes pagãos, heresias, e muitos cristãos agora começaram a aceitar essas ideias. Muitos cristãos agora começaram a aderirem a essas ideias e, com a medida do tempo, foram incorporadas essas crenças na igreja. E essa apostasia ela se acentuou com a conversão do imperador Constantino. E sob a inspiração do lema "Um Deus no céu, um imperador na terra", exatamente no ano 313, Constantino proclamou o Edito de Milão. E ali agora era uma lei que garantia a liberdade a todos os cristãos. Não havia mais perseguição. Este era um ponto positivo para a igreja, mas um ponto negativo porque a igreja agora estava alcançando o seu ápice da apostasia. A igreja agora viria um tempo de paz. A perseguição que o Império Romano impusera sobre a igreja agora terminara, mas a espiritualidade da igreja estava comprometida. Para a espiritualidade da igreja, essas situações elas foram muito prejudiciais, ao ponto de alcançar o ápice da apostasia, já cumprindo uma profecia do apóstolo Paulo. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículos 29 a 30. A palavra do Senhor, ela nos diz: Porque eu sei que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. E Paulo, exortando a igreja aos Tessalonicenses, na sua segunda epístola, no capítulo 2, versículos 3 a 4, ele diz algo muito importante, falando da apostasia, o filho da perdição que se manifestaria na igreja. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3
e também o versículo 4 nos diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, nem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Sendo assim, queridos, muitos ensinos de Jesus, muitos ensinos da Bíblia foram postos de lado. E, em consequência, a igreja cristã oficial, agora administrada pelo papado, tornou-se uma religião cujas doutrinas agora eram misturadas de ensinos da Bíblia com ensinos e práticas pagãs. Eram verdades misturadas com erros, fazendo com que a igreja oficial, a igreja cristã, se tornasse corrompida. E agora nós, indo um pouco mais à frente, para entendermos o chamado do dom profético e a manifestação desse dom maravilhoso, nós vemos no período obscuro, na Idade Média, quando os séculos se passaram, e Deus agora levanta os reformadores, Wycliffe, Lutero, Calvino, Wesley e tantos outros. Esses homens, cada um por sua vez, eles redescobriram na Bíblia velhas verdades que tinham sido caídas por terra. Eles novamente agora pregam a palavra de Deus. E eles começam a divulgar com muita veemência as doutrinas da palavra de Deus. E dessa forma surge o movimento da reforma. Surge a igreja luterana, surge a igreja presbiteriana, surge também ali a igreja metodista, surge também ali a igreja batista, e cada reformador, de um modo geral, ele aceitava aquilo que os reformadores anteriores pregavam, haviam descobertos, e se descobria e também se redescobria uma verdade, sempre uma verdade nova. Pois bem, nós agora chegamos ao tempo dos mileritas. Quem eram os mileritas? Em meados dos anos 1800. Eu quero falar um pouquinho sobre Guilherme Miller. Guilherme Miller, queridos, era um fazendeiro e ele pertencia à Igreja Batista. E ele, lendo na Bíblia, descobriu que Jesus viria outra vez. Até aqueles dias, ninguém cria na volta de Jesus. E é interessante nós lermos a história dos pioneiros. Existem vários livros que relatam como tudo começou. Eu gostaria de também dizer que os nossos jovens podem aproveitar os livros de história e degustar dessas experiências tão maravilhosas que os nossos pioneiros tiveram. Existe um livro chamado A História do Adventismo. É um livro da Casa Publicadora Brasileira, e também um livro chamado Fundadores da Mensagem, um livro que você encontra experiências de cada pioneiro. E também tem um livro chamado Na Trilha dos Pioneiros. Eu aconselho os irmãos a lerem esses livros. A nossa fé, ela é edificada, a nossa fé é inspirada ao ler a experiência dos nossos irmãos. E o relato diz que Miller, orientado por Deus, agora ele começou a pregar que Jesus viria outra vez. Jesus viria com grande poder e grande glória para buscar os que nele crescem. Então ali surgiu nos Estados Unidos um dos maiores reavivamentos de todos os tempos. Milhares e milhares de pessoas passaram a estudar a Bíblia e a crer em Cristo Jesus como Salvador e também a se prepararem para o seu breve retorno. E aqueles que passaram a crer na volta de Jesus, eles eram chamados de adventistas, exatamente porque criam no advento, na vinda de Jesus. Ou também milleritas, porque eram do mesmo grupo de Miller. Exatamente, Miller foram que descobriram essa mensagem na Bíblia.
Eles não deixaram as suas igrejas. Então, queridos, havia ali batistas adventistas, haviam também ali congregacionalistas adventistas, haviam metodistas adventistas. Não havia ali uma igreja adventista oficializada. Havia ali quase 2.000 pregadores anunciando por toda parte a volta de Jesus. E com o correr do tempo houve oposição, e muitas pessoas, por pregarem a volta de Jesus, foram excluídas de suas igrejas, do hall de membros. E prosseguindo ali o estudo de profecias, a história diz que eles descobriram uma data muito importante. Aliás, é uma data muito importante para o adventismo. 22 de outubro de 1844. Eles entenderam erradamente que nesta data Jesus ele viria outra vez à terra. E naquele dia diz a história que eles estavam com muita alegria, porque eles sabiam que Jesus viria outra vez para buscar a sua igreja. Mas Jesus não veio. Assim, esse dia passou a ser conhecido, queridos irmãos, como o grande dia do desapontamento. Imagina a frustração, imagina pessoas ali que venderam as suas terras, que venderam tudo e falaram: Jesus está voltando, e de repente nada disso aconteceu. E é importante ressaltar aqui, queridos, 2 pontos. Não existia a igreja adventista do 7º dia. E outro ponto era que aquilo que Miller e os seus companheiros ensinaram estava correto, menos uma coisa. Eles acertaram na data, apenas erraram no evento. Ali não se tratava da volta de Jesus, mas sim o início do julgamento que precede essa vinda. O início do julgamento ao qual Deus dará o destino a cada um, segundo as suas obras. Iniciava-se ali então o juízo investigativo. Então ressurge o dom de profecia. E talvez você esteja se perguntando: mas o que tem a ver Guilherme Miller com o dom de profecia? Exatamente porque Deus chamou jovens que faziam parte desse movimento. E eu quero pedir que a Nathalie me ajude. Nós vamos postar ali alguns slides. E eu quero que a Nathalie coloque ali a foto do primeiro jovem que foi chamado para o ministério. William Foy. Eu quero fazer um apelo nessa noite. Deus, ele usou jovens, e Deus, ele pode usar jovens também agora. Este aí, olha só. Aí está a foto deles, queridos irmãos. Esse foi o primeiro deles, William Foy. Infelizmente, por muito tempo, as publicações adventistas, elas, por falta de pesquisa maior, elas apresentaram informações um pouco equivocadas acerca deste jovem. Mas teve um pastor adventista nos Estados Unidos, no ano de 1987, ele fez um livro chamado O Profeta Desconhecido. E ele fez uma pesquisa acerca deste homem, deste jovem. E ele também fez um resumo do livro, e esse resumo apareceu numa publicação da Revian Herald, que é a revista adventista americana. E essa publicação foi exatamente no dia 14 de janeiro de 1988. Olha que interessante, não está aqui na tela, mas eu vou ler para os irmãos. William Foy era um homem negro, nasceu no ano de 1821. Ele recebeu umas poucas visões de Deus quando tinha 21 anos de idade, ou seja, em 1842. E atuou como profeta somente até 1844, antes do desapontamento. Portanto, seu ministério durou apenas 2 anos. Em suas visões, ele viu o céu, o julgamento, os eventos a ocorrerem antes da segunda vinda de Cristo e o cuidado de Deus sobre os crentes adventistas. Então veja que William Foy, ele era membro da Igreja Batista do Livre-Arbítrio, lá em Boston. E a história diz que ele era um pastor de excepcional talento.
E ele, a despeito ali do racismo que havia, ele era um homem negro, ele pregou para muitas congregações de brancos, de negros, e ele também fazia parte do movimento milerita. Mas, analisando na história, na pesquisa, o autor ele diz que não há nenhuma evidência de que ele cria veementemente que Jesus viria no dia 22 de outubro. Ele simplesmente anunciava a volta de Jesus. E eu quero que a Nathalie coloque o próximo slide. A irmã White, ela teve alguns relatos acerca de Foy. Olha o que ela disse. Foy teve 4 visões e foram extraordinários os testemunhos que ele apresentou. A irmã White falou muito bem deste jovem. Ele foi um jovem temente a Deus. E ele continuou, diz a história que ele continuou como pastor, servo de Deus, até o dia da sua morte. Ele morreu exatamente no dia 9 de novembro de 1893, com 72 anos de idade. Morreu bem velhinho. 50 anos após o desapontamento. E a história diz que na lápide do túmulo de William Foy está as seguintes inscrições: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Logo depois surge também, um pouco antes do grande desapontamento, em 1844, Deus ele deu uma outra visão a um outro jovem. Próximo slide. Está aí a foto deste homem. Um jovem também, mas aí a foto eu consegui apenas uma foto mais velha. Chamava-se Rasenfoss. Nós não vamos nos deter muito, porque o nosso tempo já estourou, mas a inspiração nos diz, a história nos diz que ele teve várias revelações, mas ele se acovardou. Diz que ele era um homem bonito, um jovem que falava bem, mas ele era tímido. E exatamente quando ele agora recebeu a orientação de Deus que ele deveria de compartilhar essas revelações com o seu grupo, com os seus irmãos. E ele se acovardou, se intimidou e não revelou aquilo que Deus tinha colocado para ele em visão. E a história diz, lamentavelmente, que este jovem, ele, no final da sua vida, morreu apostatado. Diz que ele ainda tentou abrir a boca para falar, mas diz que na hora que ele estava no meio da congregação, diz que sumiu tudo da cabeça dele e ele não conseguiu relatar a visão. Diz que ele saiu aflito, gritando, sou um homem perdido. E ainda depois disso ele viveu mais algum tempo, mas abandonou a fé adventista. A história diz que ele largou os estudos, os assuntos religiosos e abandonou a fé. E novamente o Senhor chama Ellen White. Ellen White nasceu no dia 26 de novembro de 1827. O pai dela, diz a história que ele era fazendeiro, mas depois que as gêmeas nasceram, então agora eles foram morar numa outra cidade. E ali agora eles começaram a trabalhar fabricando chapéus. E com 12 anos de idade, a história diz que Ellen White foi batizada no mar e ela se tornou um membro da igreja metodista. E ela depois passou a ouvir as pregações de Miller e ela também aceitou as mensagens de Deus. E diz a história que ela estava numa manhã de dezembro daquele mesmo ano, visitando uma amiga, e ela reuniu-se ali para orar, e foi ali que ela teve a sua primeira visão. Ela tinha apenas 17 anos de idade. E ela viu ali a sua primeira visão,
ela viu o povo do advento andando por um caminho reto, caminho estreito. Ela viu ali Jesus conduzindo rumo à santa cidade. E ela recebeu outras visões também. Viu ali a volta de Jesus, ela viu a ressurreição dos justos, ela viu a viagem dos salvos à cidade santa. E ela teve várias e várias visões. Mas a verdade é, queridos, que Ellen sempre relutou ao seu chamado. Assim como Moisés, ela era uma jovem doente. Depois que ela levou uma pedrada no rosto, com apenas 9 anos de idade, ela ficou muito doente. Mas ela orou ao Senhor e por fim aceitou o chamado profético. E a verdade é, queridos, que a irmã White, ela atuou como mensageira do Senhor por mais de 70 anos. Ela viajou por vários lugares dos Estados Unidos. Foi missionária na Europa durante 2 anos. Foi missionária na Austrália também por longos 9 anos. E ela foi uma grande mensageira do Senhor. Ela recebeu mais de 2.000 visões, escreveu mais de 100.000 páginas e vários temas. E morreu no ano de 1915. Com 87 anos de idade. Eu quero que os irmãos olhem algumas fotos dela. Pode colocar o próximo slide, por gentileza? Ali está ela com o seu esposo, os seus 2 filhos. Esse que está à direita é o seu filho Edson, com 16 anos. E o que está entre o casal é o Willy, com 10 anos. Essa foto, ela foi tirada ainda quando foi tirada em 1864, quando Edson ainda era vivo. E pode colocar o próximo slide, por gentileza. E aí está uma foto da irmã White bem velhinha, já no ano de 1907, ela com a sua família, o seu filho já que sobrevivera, né? O seu filho, ela com a sua família. E ela foi uma grande profetisa do Senhor. A verdade é, queridos, que nós temos este nobre privilégio de ter não só a Bíblia, como também o Espírito de profecia. Nós temos esta oportunidade, esta alegria de ter o dom profético na igreja remanescente. E nos próximos sermões dessa série, nós vamos ter o privilégio de ter mais informações sobre a irmã White. Nós vamos ver acerca da vida e obra dela, vamos constatar, à luz da palavra de Deus, como provar os profetas e saber se ele está sendo enviado por Deus ou não. E vamos aplicar essas provas bíblicas a Ellen White. O meu desejo nesta noite é que cada vez mais procuremos buscar na palavra do Senhor. E não só na palavra do Senhor, mas também nos escritos de Ellen White. Para que dessa forma possamos fazer cada vez mais a sua vontade e um dia recebermos o galardão celestial. Meu desejo é que a nossa fé seja amplamente edificada nas promessas do Senhor e que Ele nos guie cada vez mais para que dessa forma a nossa entrada possa ser amplamente suprida no reino celestial. Que Jesus nos dê a sua graça, que o seu Santo Espírito nos abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém?